Iniciaremos falando então sobre 5 temas, serão 5 podcasts. Esse primeiro aqui nós iremos falar dando ênfase nos essênios. Mas os temas serão João Batista, também os fariseus, os saduceus e os zelotes. Porque nos dias do Novo Testamento, na época contemporânea a Cristo, existiam 4 seitas judaicas, que eram os essênios, os fariseus, onde Paulo foi um fariseu no princípio, os saduceus e os zelotes. E João Batista entra aqui porque ele tinha, por um tempo, uma ligação com os essênios. Naquela época, o judaísmo ele tinha várias vertentes. Tinha o judaísmo como se fosse algo mais monástico, como se fossem monges judaicos, que era a questão um pouco dos essênios. Também tinham aqueles que rejeitavam as tradições humanas que foram acrescentadas à lei, que eram os saduceus, e aqueles que tinham como consideração em igual peso e tamanho a lei escrita e a lei oral. Seria uma tradição oral a qual eles colocavam como lei, seguida então pelos fariseus. Nós vamos entender tudo isso nessa sequência aqui de podcast. Então vamos falar aqui sobre os essênios, começar por eles. O termo essênios é controverso em relação à sua origem e pode se referir ao verbo hebraico assá, que significa fazer, né? Lembrando que as vogais no hebraico não são definidas, então assá também pode ser ser, da onde que viria então o nome essênio. Também essênio pode significar honrados, os justos, os santos e, por fim, os observadores da Torá. Os essênios eram judeus que saíram das cidades, se desvincularam do Templo de Jerusalém para viver uma vida comunitária. Então eles viviam separados e, em geral, eles eram de linhagem sacerdotal e não concordavam com a tradição da lei advinda dos fariseus, muito menos com a hipocrisia dos mesmos. Também eles não concordavam com a política e a visão espiritual dos saduceus, principalmente em questões de vida, morte e alma. E também não concordavam com a violência dos zelotes. Os essênios, eles eram obcecados por rituais de purificação. Então o tempo todo eles praticavam tais rituais, geralmente antes das refeições. Então antes, por exemplo, da refeição matinal, ritual de purificação. Período aí do meio-dia, outro ritual. Período aí do entardecer, outro ritual de purificação. Os manuscritos dos essênios, eles foram encontrados em vasos de barro nas cavernas de Qumran, próximo ao Mar Morto, encontrados por um pastor de cabras, que eles acharam então esses documentos, esses pergaminhos, 1900 anos depois que eles foram escritos pelos essênios. E eles foram conservados devido ao calor e o ar seco do deserto da Judéia. Então os manuscritos eles foram encontrados nessas cavernas, dezenas de livros, entre eles o livro completo do profeta Isaías. E ao comparar com os textos que nós temos hoje, viram que se trata do mesmo livro da atualidade. E aí, segundo Flávio Joséfo, ele fala sobre os essênios no livro 2 das Guerras Judaicas, onde ele relata que os essênios vendiam mel e esteiras, eram também bem organizados nos seus costumes e práticas religiosas. Mas não só Joséfo falou sobre os essênios, mas também vários outros historiadores, entre eles Plínio o Velho. Mais ou menos no ano de 150 a.C., que veio a surgir os essênios, através de um codinome, o mestre da justiça. Era alguém que tinha esse codinome, que vinha da linhagem Zadoquita. Então nós podemos entender, ou essa pessoa que usava o codinome mestre da justiça foi o fundador dos essênios, ou então os essênios eles já existiam anteriormente, mas esse mestre da justiça refundou e liderou o movimento. E o fim dos essênios se deu com a invasão do general Tito no ano de 68 d.C., general romano, e provavelmente os essênios foram massacrados
Por que a gente pode pensar assim? Porque ninguém dos essênios voltou para pegar os pergaminhos que estavam cuidadosamente escondidos nas cavernas de Qumran. Então a mais aceita tese hoje é que esses escritos pertenciam aos essênios. E nessas cavernas, repito, foram encontradas dezenas e dezenas de livros do cânon que nós temos até os dias atuais. Bem, os essênios, eles tinham vários comportamentos e rituais e dentro da sua religiosidade, eles se abstinham dos vícios, eles se separavam em relação às cidades, dedicavam seu tempo em orações e viviam em comunidade no deserto. Jesus ele chama os fariseus e os saduceus de hipócritas, mas Jesus não dirige nenhuma crítica aos essênios. E os essênios, eles eram em geral celibatários, mas existiam sim alguns poucos que eram casados e possuíam, evidentemente, esposas e filhos, tendo estes constituído família. Mas o mais comum entre os essênios era o celibato. Os essênios também eles eram tidos como modelos pela sociedade, por sua espiritualidade moral, ética e conduta. Também eles foram os primeiros a condenarem a escravatura. E aqueles que eram da comunidade essênica e descumpria alguma norma, os essênios então puniam com o banimento da comunidade. Também os essênios eles não sacrificavam animais, não usavam armas e os membros da sua comunidade não participavam do serviço militar. E para pertencer aos essênios havia um teste, geralmente de 3 anos, para ver se aquela pessoa ia ser apta a entrar ou não na comunidade. Porque muitas pessoas da época procuravam os essênios para fazer parte, porque eles estavam cansados da hipocrisia dos saduceus e também dos fariseus, que eram as linhas judaicas da época que, contrariamente ao pensamento essênico, tanto os fariseus como os saduceus incentivavam o casamento e a ter muitos filhos, já que os essênios eram celibatários. Bem, os essênios, eles acreditavam na pré-existência da alma e na reencarnação, porque para eles, onde existiam almas previamente boas e previamente más, que eram os filhos da luz ou os filhos das trevas. Mas em geral, sabe o que os essênios criam? Que os pesquisadores tiveram dificuldade de entender essa crença deles na reencarnação e na pré-existência com almas boas e almas já previamente ruins, é porque na verdade os essênios eles já criam na semente da serpente. Então toda a linha que eu já trouxe no canal sobre a encarnação dos justos, a reencarnação dos filhos das trevas, a questão da pré-existência das almas e da semente da serpente, os essênios tinham essa visão muito mais acurada, muito mais desenvolvida e muito mais além do que até mesmo os fariseus. Mas muito mais além mesmo. Com os saduceus então não tem nem comparação, tá? Porque os saduceus nós vamos aprender mais para frente qual o tipo de visão que eles tinham sobre a vida pós-morte e a alma. Bem, os essênios, eles se separaram de todo o restante da comunidade, saíram de Jerusalém, saíram do templo, dos serviços do templo, saíram das cidades e eles se separaram para mostrar um contraste com relação aos fariseus, aos saduceus e aos zelotes. Também outro requisito para se ingressar nos essênios era de vender todas as suas posses, pois na comunidade essênica tudo era compartilhado, até mesmo os alimentos, pois tinham refeições em comum. Prática essa muito usada pelos primeiros cristãos lá no livro de Atos, o que os primeiros cristãos provavelmente se inspiraram na comunidade essênica nessa questão específica do compartilhar os bens e também na questão da alimentação, de compartilhar ali o pão. Também os essênios, eles rejeitavam o acúmulo de bens materiais. Eles tinham o suficiente, porque um compartilhava com o outro, e eles não tinham ambições materiais.
Entre os seus rituais, o mais famoso era o de purificação através de um mergulho nas águas. Daí veio a ideia de João Batista do batismo, porque foram encontrados vários tanques batismais com uma escada que levava até o fundo do tanque, onde todo o corpo viesse a ser imerso pelas águas. Esses tanques em hebraico é conhecido como mikveh ou mikvaot. Outra característica interessante sobre a comunidade essênica é que todos eles apenas vestiam trajes brancos, túnicas brancas. E os essênios criam que o Messias viria e eles deveriam se santificar e se purificar, por isso essa quantidade de rituais que eles praticavam de purificação, porque assim eles aguardavam o Messias, que seria o Rei da Justiça, que faria então a separação dos ímpios dos piedosos. Outro detalhe interessante é que os essênios não possuíam mulheres, discípulas. Embora alguns ali tinham esposas, mas os ensinamentos eram apenas para os homens. E as esposas então cabiam a tarefa de cuidar do lar e dos filhos. Isso vai em total contraste com aquilo que Jesus ensinava e praticava, porque Jesus ele tinha mulheres discípulas que o seguiam e o serviam com seus bens. Já os essênios, eles criam que o Messias viria também de Judá, em Belém, mas que carregaria a sacerdotalidade de Arão, sendo então alguém de Judá, ou esse Messias vindo de Judá, mas cumprindo a ordem ainda antiga do sacerdócio dada a Arão, a ordem levítica. Era esse o pensamento dos essênios. Mas nós já podemos ver aqui duas coisas. Primeiro, que Jesus não foi e não era um essênio, porque Jesus tinha muitos ensinamentos que iam até contrário às normas da comunidade essênica. Nós vamos entender isso também daqui a pouquinho. E o segundo ponto, que Jesus também ele veio instituir uma nova ordem sacerdotal, porque Jesus, lá na carta de Hebreus, mostra que ele é da ordem de Melquisedeque e não segundo a ordem de Arão ou de Levi. Então Jesus ele quebra esse ciclo sacerdotal, ele levanta uma nova ordem universal, fora de questões de etnia, de linhagem, de genealogia, que é a ordem de Melquisedeque, que é sem princípio de dias e sem fim de existência. Então, em comum entre Jesus e os essênios, era o costume da imposição de mãos ao orar pelos doentes ou orações de gratidão. Os essênios também tomavam um banho antes de cada refeição e os discípulos de Jesus, notem, nem lavavam as mãos. E lavar as mãos é uma questão de higiene, porém na questão espiritual não limpa o coração. Esse é o cerne da questão. O que eu quero mostrar aqui, porque alguns forçam que Jesus era um essênio, mas nós vemos que o padrão que Cristo e os seus discípulos tinham muita coisa dos essênios sim, mas muitas coisas radicalmente opostas. Então nós temos que levantar esses contrapontos que mostram que Jesus e seus discípulos não eram a continuação ou não eram essênios, ok? Isso tem que ficar bem claro. Então os essênios, eles eram reclusos, separados da vida social, tinham a sua própria comunidade, e já Jesus tinha seus discípulos não reclusos, em aldeias, em cidades, também em vilas ou em desertos, mas que espalhavam a mensagem do Evangelho em aldeia por aldeia, de cidade em cidade. Pois Jesus dizia que o quê? Vós sois o sal da terra. Então Jesus ele estava fazendo ali a implementação do ID. Agora, já os essênios era o oposto, eles diriam vinde. Vinde de todo mundo e pertença aqui à nossa comunidade dos separados, dos santos. Jesus fez justamente o contrário. Ide por todo mundo, leve essa mensagem a cada povo, a cada língua, a cada tribo, a cada nação, a cada comunidade. Jesus então ele quebra os ritos dos essênios, porque esses eram bitolados em rituais. Então os essênios jamais tocariam, por exemplo, num cemitério, ou seria algo inimaginável tocar numa mulher com fluxo de sangue. E aí Jesus
Ele não poderia, notem, entrar na casa de Jairo, o pai da menina enferma que veio a falecer e que foi ressuscitada por Jesus, porque Jairo era chefe da sinagoga e Jesus tinha acabado de entrar em contato, através de toque, a qual uma mulher do fluxo de sangue havia lhe tocado. Então Jesus estaria, entre aspas, impuro para adentrar a casa de um chefe de sinagoga. Então os essênios jamais iam seguir esse padrão, porque Jesus ele era honesto, mas ele não dava a mínima para parecer honesto para a sociedade. Júlio César tinha uma frase muito famosa que dizia: a mulher de César não basta ser honesta, tem que parecer honesta. Agora Cristo não teve nenhum compromisso com isso, pois ele conversava e comia com os pecadores, prostitutas, gentios, salteadores e publicanos. Ou seja, não necessitam de médico os sãos, mas os enfermos. O que nós podemos concluir com isso aqui é que quem originou o cristianismo é Cristo, através das suas obras, dos seus ensinamentos e da sua vida em si, e não os essênios, porque os essênios foi talvez o mais próximo do melhor exemplo e cumprimento da Torá, a lei mosaica, fazer um judaísmo mais correto. Se você quer um exemplo de seguir o judaísmo de maneira mais correta, nós poderemos levantar ali os essênios, sim. Porém, eles eram reclusos, e Deus ele havia separado o povo de Israel, os israelitas, para fazerem a diferença e para darem exemplo para as nações. Não para ficar ali, recluso, entre quatro paredes, fechados, sem se misturar com o mundo, porque Cristo mesmo fala, né? O candeeiro você coloca no lugar alto, ninguém coloca o candeeiro debaixo da cama. Então, os essênios, eles tinham talvez o melhor exemplo que a gente poderia ter do cumprimento da lei, porém de forma reclusa. Note que os essênios, então, eles não iam às cidades, eles não se misturavam com o povo. Agora, já os fariseus, em contraponto, eles circulavam pelo povo nas cidades. Um dos exemplos que a gente pode olhar, que Hollywood ele copiou da comunidade essênica, é a questão do filme Matrix, através lá de Zion. Lembra do Morpheus, lá em Zion, fazendo um discurso? Então, Morpheus ali, ele é símbolo no filme, no documentário Matrix, de João Batista. E aquela comunidade de Zion ali, no filme Matrix, aguardavam o Messias, ficavam isolados, né, do mundo real e do mundo virtual, ficavam isolados das máquinas. Este material testifica com você? Recebeu um chamado para colaborar com essa obra? Venha fazer parte do grupo de membros do canal, onde temos materiais, vídeos, livros, estudos, podcasts e lives exclusivas. Solicitação via e-mail, canal dnacd@gmail.com.